Galera do Pubverso, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um podcast. Hoje eu tenho a honra de receber dois clientes muito especiais, Natan e Matheus, podem se apresentar e a gente vai hoje falar sobre a história deles e sobre muita mídia programática. Prazer estar aqui hoje, obrigado, pelo convite. Eu sou o Natan e a gente já está há alguns anos aí no mercado, na peleja, e é isso aí, vamos bater um papinho hoje. É isso, eu sou o Matheus, 30 anos, somos sócios e estamos aí, vamos escalar, vamos Show conversar de bola. sobre isso. Somos irmãos, né? É, exato, exatamente. Cara, quando eu vi você pela primeira vez, eles falaram que você era irmão, eu falei, como que eu nunca reparei isso? Que falta de percepção, porque Ao são mesmo muito tempo parecidos. que parece, não tanto também, Depende. Mas depois que vocês falam, Aí dá eu pra acho que notar, os traços. Dá pra entender de onde vem, que tá no mesmo Juro, DNA. Justo. Galera, então a gente costuma começar aqui, porque mídia programática, sabemos, você que tá aí assistindo sabe, que é um mercado que não dá muito pra saber de onde, como que começa. Sua mãe não falou pra você, filho, você tem que fazer faculdade de mídia programática pra você ter um negócio no futuro. Então, a gente sempre começa perguntando como foi a história de vocês com a mídia programática e como que vocês chegaram nesse rumo, assim. O que vocês faziam antes, qual que foi a história de antes e como que vocês chegaram onde estamos hoje. Show. Então, eu sempre fui influenciador digital, na verdade, Ator e influenciador. Tava fazendo filme na época e sempre criei muito conteúdo para Facebook, para Instagram, para TikTok. E aí eu tinha um amigo que já trabalhava com mídia programática e ele queria, na verdade, linkar influenciadores com esse mercado na época. E aí ele falou, vamos ter uma reunião, vai lá no meu escritório, a gente conversa sobre, você vai entender o que é mídia programática, como que a gente pode juntar a mídia programática com o influenciador, para trazer público, ao invés de ser com tráfego pago. E aí acabou que a gente foi conversar lá e além dessa ideia de rodar com influenciador, a gente começou a aprender como rodar da forma tradicional, vamos dizer assim, Isso foi em qual ano, assim? Isso foi... 2022. Final de 22. Tipo pós-pandemia ali. Pós-pandemia. Isso. Que foi onde mesmo. também a produção de conteúdo de influenciador deu uma curva bizarra também ali. Naquela Exato. época de pandemia começou a esquentar muito. Demais. E a ideia, assim, não sei se você pode abrir isso aqui pra gente, mas a ideia, porque às vezes vai que tem um influenciador que tá assistindo e fala assim, também gostaria. A ideia era produzir esses conteúdos direcionados ao que tá falando ali no site e colocar um link de encaminhamento pra URL. Qual que era a ideia mais ou menos nessa época? A ideia na época era tipo assim, se o influenciador tem um espaço nos stories dele para monetizar aquilo ali, em vez dele dar uma notícia e mandar pro G1, ele dá uma notícia e manda para um site de programática para fazer receita junto com o publisher, entendeu? Foi uma época que a gente, pelo Matheus estar no mercado de influenciadores, a gente viu que tinha uma dor de influenciadores grandes que tinham muita audiência, mas não conseguiam monetizar essa audiência. Então foi uma ideia inicial da gente tentar ajudar esses influenciadores a monetizarem do tipo, vamos supor, em 30 dias do mês ali eu tenho 3 publis. Tá, mas e os outros 27 dias que eu não tenho nada para postar? Então posso postar um artigo, postar um conteúdo, e aí mesmo que não vai ser uma monetização nível uma publi, na época ainda tinham contratos maiores e tudo, mas então é uma maneira desse influenciador, seria uma maneira dele monetizar nesses outros dias que ele não teria conteúdo nenhum para postar. Perfeito. Exato, porque eu vivi isso na época como influenciador. Às vezes eu tinha um mês muito bom, com várias publis, fazia muita grana e 2 meses seguidos ruins, por exemplo. Aí imagina o cara ter... E a audiência tava lá, né? E a audiência tava lá. Tipo assim, os stories batendo 50, 60 mil todo dia e aí? Só mostrando meu dia a dia, não ganhando dinheiro, E aí eu pensei, se eu conseguir colocar links para as pessoas postarem, para os influenciadores, o cara vai estar todo dia, pelo menos, tendo uma previsão do que ele está monetizando. Seria mais... Eu lembro que uma vez eu li sobre isso, que muitos famosos fazem isso, eu não sabia. Eu nem conhecia a programática na época que eu vi isso, Mas que tem muito famoso que tem o próprio site de fofoca desse próprio famoso e que aí cria as polêmicas e aí a galera começa a postar e tal. Quando você vai ver, ele é sócio ali da plataforma, a galera tá indo ver a notícia dele, vê um monte de anúncio, tararã. Então, assim, esse mercado ele é realmente muito revelador do que acontece nos bastidores, assim, né? Exato. E aí, Natan, antes, quando isso aconteceu, que o Matheus, então, que te apresentou a mídia programática? Eu já tinha ouvido falar, porque nessa época eu tinha uma agência de tráfego, Eu acho que nessa época, assim, era comum isso. E, na verdade, eu morei em São Paulo há alguns anos, aí bem no início da pandemia, 2020, eu voltei para BH.
E tava naquela, né? Pô, o que eu vou fazer na pandemia, né? Aí eu abri 2 negócios. Um foi uma hamburgueria. Perfeito. E o outro foi uma agência de tráfego pago na época. E aí eu tava naquela e mais ou menos ali no início de 2022 eu tive contato com uma pessoa que também outra pessoa trabalhava nesse mercado. Coincidentemente na mesma época. Coincidentemente na mesma época. Ele passou por essa empresa, mas era uma outra pessoa e aí era uma pessoa com quem eu tinha mais proximidade, eu vi aquilo e aí o meu intuito foi oferecer meu serviço de tráfego para ajudar ele na aquisição, né? Que na época ele estava começando a operação própria, não entendia tanto a aquisição ainda. Eu falei, não, eu te ajudo, né, nessa parte e tudo. E aí acabou que não deu certo, eu fiquei naquela, tipo assim, no meio do caminho, nossa... Droga. Pô, queria aprender essa tal de mídia programática aí que a galera fala, que tem gente fazendo milhões e tudo, e fiquei meio que no meio do caminho. E aí, coincidentemente, né, não sei, né, mas foi um alinhamento dos planetas ali, que alguns meses depois essa pessoa chamou o Matheus para uma reunião, nessa reunião que ele falou, eu fui de penetra, né, junto, e aí acabou que a gente começou no mercado, né, com auxílio ali do pessoal, deu um apoio no início e estamos aqui até hoje. Quando a gente tá lá fazendo a premiação e comemorando e bebendo, é tudo muito lindo. Mas o caminho ele é tortuoso. E ele deixa algumas pessoas para trás. Então, essa é uma coisa que eu gosto de falar também, porque a gente não concorda muito com essa ideia de vender um sonho. Um sonho. Venda sem aparecer, ganhe dinheiro com o seu blog, e aí a pessoa fica nos $5.000 para sempre. Eu sei que para muita gente, esses $5.000 é uma mudança de vida, porque no final das contas é uma realidade que eu percebo que muita gente que vem pra mídia programática tem essa obstinação que a gente tava falando aqui antes, de que fala assim, cara, eu quero mudar de vida, eu quero chegar lá, mas ao mesmo tempo a gente sabe que dá pra chegar muito longe, mas que o caminho é tortuoso, que a gente tem algumas dificuldades. Então eu queria entender pra vocês como é que foi esse início, o que aconteceu ali no início e como que vocês se manteram firmes pra continuar. Porque nos primeiros meses é muito fácil a gente vai falar assim... Esse treino não vai dar certo, não. Eu vou fazer outra coisa. Eu acho que o fato da gente ter ali algumas pessoas que estavam apoiando a gente fez uma diferença grande, porque por mais que a gente estava dia após dia tomando prejuízo nesse inicinho, a gente via uma pessoa ali do lado fazendo muita grana, fazendo uma coisa muito parecida. Então a gente sabia que... Dava certo. Que dava certo e tipo assim, não, peraí, é só uma questão da gente acertar a operação. E a gente não tinha IA na época, né? Então era tudo feito mais na unha mesmo, artigo, né? O blog em si, a parte do tráfego, a análise de dados, né? Às vezes a gente passava ali horas numa planilha pegando dados de vários lugares para tentar cruzar, achar algum padrão, né? Alguma coisa. Mas eu acho que o que faz diferença é a prova social de você ver alguém do seu lado fazendo, né? E aí é aquela coisa, pô, esse cara tá fazendo, eu consigo também, vamos pra cima, né? De algum jeito vou dar, né? Exato. Exatamente, eu acho que é isso mesmo. Tipo, você vê a pessoa todo dia do seu lado ali, fazendo, vamos dizer assim, a mesma coisa que você. E você fala, pô, tô fazendo igual o cara, acho que uma hora vai encaixar tudo e vai dar certo, né? Então, hoje em dia a gente entende o que a gente passou. Na época, não. Mas em relação à maturidade do inventário, em relação a pool de e-mail, aquecimento e tudo mais... Então, a gente estava vivendo aquele processo no início, sem saber o que era direito, mas hoje a gente entende que aquilo ali era o necessário mesmo para a operação virar. Legal demais. E pensando aqui em pessoas que estão começando, por exemplo, dentro desse mercado, mas já em 2026, por exemplo, porque vocês estão falando que começaram em 2022, já recebemos aqui o Ale e o John que começaram em 2013, se não me engano. Então, assim, a gente foi passando por várias etapas e vários percalços de atualização do Google, feature nova e tararã, tararã. É um mercado muito volátil, que a gente sabe que isso rola muito. Dentro da experiência de vocês, eles já vieram desde 2022, quando vocês... começam a perceber essas mudanças, como que vocês costumam reagir no negócio de vocês? Vocês olham muito para frente, vocês já, né, igual a gente estava conversando mais cedo, estabilizam uma operação, mas já começam a pensar em coisas novas. Como que vocês lidam com essa volatilidade, digamos assim, desse mercado também, para se manter perene durante tanto tempo? Eu acho que na mídia programática, você precisa ter
algo principal, uma operação principal com volume, né? A gente costuma dizer que tudo funciona melhor com escala, né? Primeiro porque uma campanha escalada ela vai ter mais dados, então ela otimiza com mais facilidade, você consegue custos melhores, né? Na parte da compra e na parte da venda a mesma coisa. Quando você tem ali um inventário que recebe bastante tráfego, um número estável todos os dias, né? Aquilo ali fica também muito mais fácil de você ter dados e criar regras de preço que façam sentido, né, dentro daquilo. Então, assim, eu acho que tem muitos aspectos da operação, mas o primeiro é entender que é um negócio de longo prazo, né? Então, assim, tem inventários e tem situações ali que você não pode pensar em dias e semanas, você tem que pensar em meses e anos, né? E é um negócio que vai requerer escala. Então, às vezes, no marketing digital tradicional, assim, o cara fala assim, não, tô gastando 2, 3, 5 mil por dia, já aparece um negócio assim gigante e às vezes para a gente começar a querer arranhar, você já tem que estar gastando no mínimo isso, né? Então é um negócio que realmente exige um estômago, né? Estômago. Um estômago um pouquinho no começo, maior. né? Que você não tá Nossa. acostumado com escala, né? Exato. E eu vejo, sim, sobre essa questão de volatilidade, teste constante. Então, uma vez que você já conseguiu ter ali uma primeira operação mais estável, né? Digamos assim, tá pagando as contas, você consegue ter um nível de teste e aí, assim, tem um pouco daquela coisa de ouvir o que está acontecendo no mercado. Sim. Acho que com a maturidade, com o tempo, você vai pegando ali o que realmente vale a pena testar ou não, porque muita gente fala muita coisa. muita. Fulano tá fazendo mó grana com não sei o quê. Aí você vai lá, aí o outro tá fazendo com isso, aí daqui a pouco você correu para todo lado e não fez nada. Então, assim, talvez um equilíbrio entre o foco da disciplina, do que já tá dando certo e melhorar o seu arroz com feijão do dia a dia e ter ali um pequeno percentual de testes novos que são a possibilidade de escala futura e de sucesso futuro, mas eu não sei, eu acho que o ser humano, às vezes, ele tende a valorizar mais o que é novo do que o que já está em casa. E fazer o dever de casa muito bem feito, eu acho que é o que diferencia os grandes publishers da galera que vai só na onda da empolgação. Quem se mantém, né? Aquela pessoa que você vê que dá um pico, caiu e ela já nem tem mais dinheiro para investir porque ela queimou tudo e foi no desespero. Então, realmente, a gente estava no último podcast falando sobre isso, de tantas novidades e que às vezes a gente quer tudo e aí sai uma novidade, queremos testar, sai outra, queremos testar. No final das contas, você tem 24 horas e não consegue aplicar nem 1%. Porque aí também o que você aplicou aqui, daqui 3 meses, está completamente diferente. E aí, se você não tem essa base muito bem estabelecida, né, essa segurança, é fácil de você escorregar. E ao mesmo tempo, eu vejo que às vezes tem gente fazendo a mesma coisa há 5 anos e tá dando certo. E tá dando certo. Então, assim, só que não é que tá dando certo porque eu simplesmente tô acomodado. Deu certo, achei aqui a mina de ouro e pronto. Não, é porque eu tô ficando cada dia melhor naquele básico bem feito que eu tô fazendo. E tem crescimento. Tem crescimento. E às vezes tem pessoas fazendo a mesma coisa para um dar certo, para outro não também. Então, tem isso. Cara, são tantas variáveis nesse mercado. E não adianta você ouvir, tal coisa tá dando certo. Aí você não sabe 90% do que o cara tá fazendo para aquilo dar certo, né? Qual funil que tá bom? Qual o nicho que tá legal? Tem muitas variáveis. Muitas. Exato. E uma coisa que você pontuou, Nathan, que é do longo prazo, né? Que é assim, não vai dar R$1 milhão de reais no mês seguinte. Isso não vai acontecer. Quando vocês estavam nesse início, vocês tinham algum outro trabalho ou vocês ficaram 100% dedicados à mídia programática naquela época? Para ser muito sincero, quando a gente começou, eu ainda tinha algumas reservas. Mas assim, quando eu tive contato com o mercado mesmo, vi o potencial, a gente deu all-in, assim, né? A gente começou a dar all-in. E não sei, talvez eu tivesse dinheiro ali para viver 1 ano. E o tempo foi passando e as coisas não virando, e não só não virando, como tomando prejuízo. Nossa, que desespero. A receita só assim, abaixando lá. A receita abaixando. E chegou um ponto que a gente tava assim, sei lá, com talvez uns 2, 3 meses de fôlego. E eu acho que isso era uma motivação constante. E não sei, né? Nesses momentos, eu acho que tem uma parte, assim, que parece que o universo, né, tentando ensinar alguma lição pra gente, mas
parece que nesse finalzinho, antes de dar certo, assim, deu tanta coisa errada. Eu lembro que teve um dia que roubaram meu computador dentro do carro, e era o computador que tava tudo, né? A empresa praticamente toda. Loucura, Mas assim. conseguiu recuperar ou não? Aí teve que... É história para um podcast, porque eu entrei... Pode contar. Não, então, eu tinha saído do carro para ir na farmácia comprar uma coisa, nesse tempo ali de 3 minutos, quebraram o vidro do meu carro e levaram a mochila com o computador. E aí eu atravessei a rua, tinha uma delegacia do outro lado da rua. Aí eu vi que o meu celular tava rastreando o computador. Aí a polícia, não, entra aí dentro do carro, vamos pra cima. E eu fiquei rodando BH 3 horas até achar esses caras perto de uma favela. E aí recuperaram meu computador. Olha só. Depois de uma semana. Você é virado pra lua Não, foi mesmo, bizarro, né? foi bizarro. A gente... literalmente, assim, na viatura e parando gente, e metralhadora e confusão, e eu lá, tipo assim... Não tem um story, não. Me dá uma metralhadora pra eu ir também, porque eu tô aqui... Mas... Não, tá em cima do camburão, assim. Não, foi loucura. Foi um dia muito louco esse, assim. E aí, tudo dando errado e tal, e aí, pô, agora eu perdi o computador que eu tinha pra trabalhar, aí peguei o computador emprestado, aquela coisa, e aí passou, sei lá, 30 dias disso, assim, a operação nossa começou a virar, e aí virou muito bem, a gente começou a escalar bastante, e aí foi isso, assim, foi, sei lá, aquele rojão final, que eu acho que eu sinto, assim, às vezes as pessoas desistem no final, e aquela imagenzinha, né, do cara que vai batendo na mina, assim, aí tem um diamante ali, mas ele desistiu 30 centímetros antes, né? E eu acho que a programática tem essa característica, né, de tipo assim... Você testa um tempo, só que o cara às vezes não tem 30 dias de paciência pra testar, não tem 40 ou de dinheiro, dias, né? Ou de dinheiro também. E a gente deu um all-in, assim, a gente falou, não, é isso que nós vamos fazer. Tipo assim, ou isso aqui vira ou nós vamos morar na rua, então. É isso. E nessa época, você já tava com seus filhos? Já tinha algum nascido? Já tinha casado e com... A Celine tinha acabado de nascer. A Celine, minha primeira filha, tinha Dá acabado um gás, de nascer. né? Dá um gás. Hoje, assim. hoje eu penso que na hora de contratar, uma coisa boa de você ver se a pessoa tem filho. Porque o nível de comprometimento tende a ser maior. Não que quem é solteiro ou não tem filho não tenha comprometimento. Mas a pessoa tem uma motivação que é especial. Eu trabalhei num lugar uma vez, eu trabalhava numa concessionária. E aí eu trabalhava no setor de consórcio. E o chefe lá, ele falava isso, ele só contratava, não só quem tinha filho, mas era quem tinha filho e quem morava sozinho. Legal. Porque quem mora sozinho também, tem que dar seus pulos. Tem que se virar. Tem que pagar um aluguel, tem que pagar uma conta de luz, uma conta de água, gás, caríssimo. Não vai fazer corpo mole, né? Senão, não tem despejado. Como. Não tem como. Exatamente. Então, mesmo assim, ainda tem gente que faz. Então, mas ao mesmo tempo, a porcentagem ali é diferente. Então, eu sinto que quando a gente tem essa motivação a mais aí do tipo assim, cara, não pode dar errado não. Minha filha chegou aí. É uma responsabilidade grande, assim. E, enfim, né? Hoje a gente olha pra trás e vê tudo que aconteceu, né? Mas a gente passou muito aperto, assim. Talvez os problemas sejam sempre maiores na nossa cabeça do que realmente são. Porque hoje, olhando pra trás, é fácil ver que aquilo ali pagou, né? Deu certo. E rir disso, né? Na época não dava pra rir. Mas na época era tipo assim, caramba, o que vai acontecer, né? Exato. Era tenso. Vocês consideram muito desapegados? Porque eu acho que pra gente, assim, lidar com isso da programática, igual você falou, você estava com mais 3 meses ali no banco e vendo o negócio diminuir, eu acho que tem que ter um certo nível de maturidade emocional também, de resiliência, mas também, ao mesmo tempo, de ser desapegado e confiar no processo. Como é que vocês sentiram isso, assim, de vocês? Eu acho que emocionalmente você cria uma casca grossa, porque os prejuízos eles são altos e comuns. Então, seja um dia... E a escala alta é muito normal também. Né? Pode ser que seja um dia que você poderia ter lucrado 10x e só lucrou x porque você cometeu um erro. Pode ser que era pra você ter lucrado x e você perdeu 10x, tomou de prejuízo por uma besteira ali que você fez. Então, eu acho que para mim, pelo menos, assim, você acostuma... Eu não quero dizer, assim, nada relacionado a cassino, porque eu acho que tem muito pouca sorte envolvida. Mas eu acho que tem um pouquinho dessa questão de saber que você vai perder e estar preparado para a perda, sabe? Seja ali o seu caixa está diminuindo e, né, o fôlego está acabando, como também a situação, né, assim, às vezes seu mês poderia ter sido muito melhor e você descobre lá que deu um vacilo, perdeu receita ou então uma campanha ali que gastou
muito mal, gastou errado e gastou um valor muito alto, né? Então, assim, eu acho que você acostuma e assim, eu brinco às vezes que hoje em dia é difícil a notícia me abalar, porque eu acho que você acostuma tanto com pancada, assim, que você vai ficando cada vez mais resistente, né? Principalmente no emocional. E quanto maior os números, maior a chance de perder aqueles números ali na programática, porque não é não é uma conta exata, igual alguns empreendimentos que a gente trabalha ali, por exemplo, que no final das contas nada é exato, mas quando você trabalha ali com um produto, você consegue ter uma previsibilidade um pouco melhor do tipo, eu tô vendendo tanto, a menos que aconteça um evento. A demanda do mercado, né? Tudo. Exatamente. Agora, mídia programática pode ser o Google pode atualizar alguma coisa e aí mudou tudo amanhã, como você fatura. Ao mesmo tempo, eu acho que tem um aspecto interessante que, por exemplo, no nosso caso, nós somos uma empresa que somos nós dois e o Claudinho, né? Eu amo o Claudinho. A gente trabalha muito com IA e isso automatizou muitos processos, né, dentro da empresa. Então, eu acho que a nível de esforço é um pouco desproporcional. Então, por exemplo, às vezes você pode trabalhar o mês inteiro e fazer 100 mil, ou trabalhar o mês inteiro e perder 100 mil, ou trabalhar o mês inteiro e fazer 20 milhões. Assim, é engraçado, porque o esforço é desproporcional ao resultado que você pode ter na mídia programática. E tem uma coisa que é esquisito, que subir uma campanha com a verba, uma receita de 10 mil, dá o mesmo trabalho que uma de 1.000 ou uma de 100 reais. Dá o mesmo trabalho. E assim, mandar um e-mail ou mandar e-mail para 1 milhão de pessoas também dá o mesmo trabalho. Então, essa questão da escala é interessante, porque descola um pouco essa... Não é assim, se eu me esforçar mais, eu vou ganhar mais. Às vezes, você se esforça mais, trabalha mais e mexe numa coisa que não era para ter mexido, toma prejuízo. Né? E tem dia que às vezes você fala assim, não fiz nada hoje e a operação deu bom pra caramba. Ou vai nas alturas, vou abrir um vinho aqui. Já teve mês que a gente tava viajando o mês inteiro de férias, meio que não fazendo nada, né? Pegando o computador, conferindo tudo e tal, mas não naquele pique de trabalho mesmo, direto, e foi o melhor mês nosso, de lucro. Então tá precisando viajar mais. Exatamente. Então essa é a resposta, eu vou comprar passagem. Viajar. Mas tem que estar em dia, né? Tem que estar tudo certinho. Cara, mas isso é muito legal. E aí eu queria aproveitar para perguntar, então, já que você abriu essa parte da IA aí, mas eu adorei essa reflexão, porque faz muito sentido. Às vezes a gente tem a impressão de que, assim, eu tô trabalhando muito, cadê meu resultado? A vida não é esse 1 mais 1 aí. Assim, porque fazer um funil bom e um funil ruim é o mesmo trabalho, mas o bom vai dar resultado ruim não, né? E a campanha ali, você liga, ela não é uma manivela que você tem que ficar rodando, ela tá rodando ali, tá trabalhando, tá acontecendo. Então, se você preparou um caminho pro lead passar e aquele caminho tá validado, a tendência disso hoje com machine learning, né, das campanhas, enfim, da parte de receita, aquilo ali tem uma otimização própria das plataformas, das ferramentas, que ela vai acontecer. E talvez até não mexer em algumas coisas é bom, porque a gente às vezes quer assistir a grama crescer, né? E mexer muito e fica na ansiedade. Não, subir a campanha tem 2 horas, será que já deu resultado e tal? Ficar assim. Né? E aí você não mexer ajuda, né? As coisas otimizarem e tudo. Vou mandar esse corte para um cliente. Nossa, ele porque ficar mexendo toda hora é igual regra de preço, né? Você quer ficar mexendo toda hora para ver se vai melhorar ali do nada, mas não adianta. Não vai. Não vai, tem que ter esse estômago aí. Mas aí, voltando para essa parte de IA, né? A gente teve até no evento do Pubverso esse ano uma palestra falando sobre automação, porque eu acho que é uma coisa que também às vezes vira uma ilusão para algumas pessoas de que vou usar o cloud, vou automatizar tudo e vai dar tudo certo. E não vou fazer mais nada da vida. Tipo e assim. não vou fazer mais nada e não vou precisar ajustar e etc. Só que, ao mesmo tempo, um papo que a gente tem muito é assim, antes de automatizar qualquer coisa, o processo ele precisa estar criado e a gente tem que saber muito bem o que vai, tanto o porquê que a gente está fazendo aquilo, quanto que vai vir de resultado. Porque senão fica parecendo muito fácil. Eu vou pegar o cloud, fazer uma automação, subir um negócio aqui e vai dar certo. E aí, dentro disso, como vocês estão falando aqui, né, a operação de vocês tem um sucesso muito grande. Então, como que foi construir essas automações para você? Assim? Como que você começou essa construção? Você fez um desenho de um projeto e aí depois você automatizou? Como que você fez isso aí para rodar na operação de vocês? Ela começou, eu acho que, na falta de coisas que a gente precisava. Então,
é muito comum, assim, na programática, a gente ter ferramentas e plataformas que são pensadas na programática, porque o volume, às vezes, que a gente trabalha, é uma ferramenta tradicional de e-mail marketing, enfim, ferramentas, assim, costumam quebrar, né? Não sustenta. A gente é conhecido por quebrar o brinquedo, né? Quebrar o meu marqueteiro quebrando brinquedo. Exato. Então, eu acho que nasceu disso, assim, peraí, eu preciso de uma plataforma para me ajudar com isso, preciso de um dashboard para eu enxergar essa informação. E aí aquilo começou bem mais sutil do que é hoje, em relação a pegar um dado, jogar na inteligência artificial, me ajuda a ter insights sobre esses dados e tudo. E horas de conversa ali, né? Vai e vem, mas se eu mudar essa variável... Porque com a IA você consegue simular diversos cenários, né? Então, tinha muita coisa que a gente gostaria de testar e simular e talvez fazer uma projeção, que era muito difícil de mentalizar isso, né? Então, a IA, inicialmente foi isso, assim, ajudar a gente a enxergar a nossa própria operação, que já estava debaixo do nariz. E aí, à medida que a IA vem evoluindo, a gente começou a ver que, caramba, eu tô conseguindo fazer um trabalho aqui que meu funcionário fazia em um mês e eu agora tô fazendo esse trabalho em um dia. Agora eu tô fazendo em 3 horas, agora eu tô fazendo em 1 hora. E a gente começou a ver que isso dava muito certo. E eu acho que uma coisa assim, que às vezes as pessoas confundem é essa palavra automação. Porque o que é automar? É você programar algo para acontecer segundo ali um gatilho que você pode setar ou um horário todo dia, alguma coisa, né? E não é tanto a forma com que a gente trabalha hoje. Não é que eu falo assim, todo dia vai rodar um script que vai fazer isso e me mandar um relatório. Tipo, eu não enxergo tanto dessa forma. Eu vejo que a IA, ela tem o melhor resultado quando ela é usada para fazer aquilo que você não consegue fazer. Mas ela não serve para fazer aquilo que só você pode fazer. Né? Então, eu considero que você tem que continuar sendo cabeça da sua operação. Não adianta eu falar para a IA, né? Igual a gente brinca. IA, me dê lucro e não erre. Né? Não delire. Não cometa erros. Não cometa erros. Mega brain. Não adianta. Você tem que chegar da mesma maneira que você chegaria para um funcionário e falar assim, cara, é o seguinte, aqui a gente compra mídia dessa forma, aqui a gente faz isso dessa forma. Então, existiu toda uma curva de aprendizado que a gente gastou horas e dias e semanas e meses contextualizando ela. Então, hoje, as nossas IAs, elas têm muito treinamento. A IA do Matheus, por exemplo, ele trabalha mais com e-mail, com retenção. A IA dele tem literalmente anos de contexto, de template de e-mail, de métrica, de tudo. Né? A minha parte que eu trabalho também, assim, tem meses e anos de contexto. Então, hoje, quando eu falo assim, preciso subir 200 campanhas no nicho tal, no país tal, no site tal... Eu tenho muita segurança para saber que isso vai acontecer, porque eu já repeti esse processo várias vezes na mão. Depois eu automatizei parte dele e depois eu automatizei ele completamente, revisando ali o processo. E agora eu consegui chegar num ponto onde talvez, se eu quiser, eu nem preciso revisar, porque eu sei que o processo está azeitado. Mas não foi a IA que criou esse processo, fui eu. Né? Não foi ela... Eu não perguntei para ela assim, como que você acha que eu deveria subir essa campanha? Eu determinei qual que é o processo. Direcionou, né? Treinamento. Né? E eu acho que a inteligência das empresas na mídia programática tá no seu jeito de fazer o processo. Entendeu? Porque a IA ela vai saber do que está disponível na internet e muitas vezes o que é genérico. Agora, quem aqui consegue achar na internet um conteúdo bom sobre mídia programática para lucrar? Deus te abençoe. Né? Qual nicho eu devo rodar? Qual funil? Qual tipo de criativo? Qual campanha? Não tem, cara. Todo mundo rico. Não tem, né? E assim, eu sou prova disso, porque quando eu comecei, eu procurava. Eu tentei. Não, eu tentei muito. E aí, tipo assim, uma pessoa uma vez me mandou um vídeo aula. O que é mídia programática? Bem conceitual, assim, de DSP, de não sei o quê. Assim, tudo bem. Eu sei que esse processo está acontecendo todo debaixo do capô. Mas isso no nosso dia a dia hoje não faz nenhuma diferença eu saber disso. Né? Porque é simplesmente um monte de termo técnico, assim. Eventualmente é bom você estudar e saber o que está acontecendo. Mas, assim, naquela época, para mim, que estava começando, né? Então, assim, realmente não tem conteúdo. Então, a IA, ela precisa necessariamente
tirar esse conteúdo, esse contexto de algum lugar. E aí é o seu trabalho fazer isso. E a sua criatividade também, né? Com Porque certeza. a gente, assim, para trabalhar com mídia programática, você precisa ser de um nível de criatividade absurdo. Eu falei isso no evento, e aí eu até perguntei quem se considerava criativo. Pouquíssimas pessoas levantaram a mão. Porque às vezes acho que criatividade é criar uma coisa bonita, uma arte bonita, assim, quando Reinventar na verdade, a roda, né? quando na verdade a criatividade ela tá no tipo assim, cara, isso aqui, esse processo ou esse tipo de funil não tá dando certo. Então, será que se eu rodar em tal lugar onde o usuário tem um tipo de hábito tal, será que isso vai dar certo? E aí você teve essa criatividade. E não é a IA que vai te falar isso. Não é. Não é. mais uma combinação de fatores que é criativa também, né? Com certeza. Completamente criativa. Ela é muito boa para executar. Eu acho que assim, para carregar esse peso pesado da execução, ela é muito boa. Mas a IA, Não é estratégia. ela não é assim a gestão, sabe? E não pode ser, porque senão o negócio ele não acha um final feliz, porque é aquilo que a gente sempre fala também. Se você ficar olhando o que está dando certo no mercado, e aí, enquanto isso, o cara que está faturando 2, 3 milhões por mês já quebrou o brinquedo e está criando outra coisa. Exatamente. Enquanto você está aqui jogando no brinquedo quebrado. Exato. Que você acha que está... Então, assim, é igual eu falo, por exemplo, eu não consigo analisar, igual você falou agora, tem o cara lá de 2, 3 milhões por mês. Eu não consigo chegar e abrir o site dele e saber o que está acontecendo debaixo do capô. Mas a minha IA, lá como a MCP do Chrome, consegue passar um raio-x bem mais refinado no que está acontecendo no site dele e gerar insights para mim, tá falando, ó, a requisição tá saindo desse jeito, ele tá fazendo isso e tal. Percebe, assim, que eu pedi para ela passar um pente fino nesse site, entendeu? Não é ela que aleatoriamente teve a ideia de fazer isso. Então, assim, eu posso aprender, eu posso tirar insights de operações que eu vejo, apesar de que a gente não tem muita prática, assim, de ficar olhando o site de outras pessoas. Mas uma hora ou outra, assim, você acaba analisando alguma coisa. Mas, então, benchmark. assim... É usar a IA para fazer o que ela é boa, entendeu? A IA, ela é um robô, então ela é excelente para olhar código, para desenvolver, para analisar número. Ó, minha operação tá aqui, eu gastei isso aqui, voltou isso aqui. Me ajuda a entender, quebra esse dado aqui por essa dimensão. Me ajuda a entender onde é que tá o furo. Ela é excelente para isso. Sim. Mas eu acho que assim, a habilidade que a gente tem que ter hoje é de saber pedir, saber fazer pergunta. E saber se comunicar também. Exato. Que eu acho que a galera, às vezes, entrou muito nessa onda de ou prompt pronto, que às vezes a pessoa nem lê o prompt, só cola o prompt lá na IA e acha que ela vai entregar, ou achar que porque é uma IA eu vou escrever 2 linhas e esperar que ela me entenda. Tudo bem que se você tiver feito um trabalho ótimo de treiná-la, ou tiver um segundo cérebro ali, que o Morgado fala muito, né, que ele colocou no Obsidian, por exemplo, e ela já tem esse contexto, tudo bem, você pode escrever 2 linhas, ela vai entender. Exato. Só que você tem que ter explicado antes. E para explicar, você tem que ter uma boa comunicação. Com certeza. E assim, a IA, ela pode abrir um espaço para a gente ficar preguiçoso. Mas a gente não deveria, porque assim... Pensa bem, você já não está tendo que fazer aquela trabalheira toda. Então, pelo menos, gasta meia hora no prompt. Entendeu? Senta e, em vez de falar assim, ô IA, faz tal e tal coisa. Não, tipo assim, fala, ó, eu quero analisar essa conta, esse site, eu quero o ponto de vista dessa métrica. Tipo assim, pensa um pouco mais. Trazer o máximo de contexto possível. Se deu o trabalho, porque assim, ela já vai fazer o trabalho todo por você, né? Então, assim, vale a pena, é um esforço que vale a pena, porque o prompt hoje, ele muda drasticamente a qualidade. Aí o cara chega e fala, não, minha IA é burra, é muito ruim e tal. Não, é você que não tá se dando trabalho de explicar para ela. É a mesma coisa de uma pessoa sentar na sua frente e falar assim, resolve uma equação diferencial, entendeu? E não é assim, você tem que gerar contexto antes, né? Tem que se dar o trabalho de fazer isso. Legal demais. Eu adoro esse papo, porque nossa, eu fiquei reparando tanto que, de um ano para cá, a IA teve um desenvolvimento absurdo. Absurdo. Coisas que o Cláudio, assim, hoje faz, que eu falo, como que eu fazia isso sem o Cláudio? Eu gastava tempão fazendo essa análise aqui de número e criar uma dash, não sei o quê. Pelo amor de Deus, faz em 2 minutos. Muito doido. Então, uma pergunta que eu gosto muito de fazer também, e que eu acho que revela sobre a trajetória do negócio e a percepção de vocês também, porque vocês sempre foram sócios, né? Sim. Desde o Marco 1.
Qual que vocês consideram o momento mais difícil da operação de vocês? Pode ser individualmente ou talvez vocês dois vão ter a mesma visão. Do momento que foi muito difícil. Você fala no sentido da operação não virar, algo assim? O que mais ou tocou dificuldade o coração de fazer na operação? O que mais tocar no coração de vocês que doeu? Tipo assim, sei lá, investir num nicho durante tantos meses e aí no final das contas, ou clawback, por exemplo, ou qualquer outra coisa. O que mais doeu? O que foi o desafio maior, assim, nesse processo? Tô pensando. Eu acho que, no nosso caso, como a gente começou tendo ali um certo apoio, né? No momento que a gente se viu ali sem um apoio de ferramentas, coisas que a gente já estava acostumado a usar, tinha uma estrutura ali. E aí, no momento que a gente não teve mais isso e, né, ficamos meio que no vácuo ali, vamos dizer. Vai transicionar. Isso foi bem tudo, difícil, né? Foi bem difícil, porque tinha muita coisa na nossa operação que a gente achava que dominava. E, na verdade, a gente estava usando a estrutura de alguém que nos apoiava. E eu acho que não tem nada de errado com isso, assim, é muito difícil você já começar sabendo tudo, né, obviamente, mas ali foi um momento que a gente teve que, eu acho que reaprender, recomeçar, né, e assim, e foi muito bom, assim, foi muito educativo, porque a gente precisou realmente se dedicar a entender com profundidade o que a gente fazia, né? Uma coisa é falar assim, não, eu rodo mídia programática, por quê? Não, porque eu rodo uma campanha e jogo lá pro meu site e dá dinheiro. Dei sorte. Outra coisa não, eu sei o que está acontecendo em cada milímetro ali da operação e eu sei como que funciona na parte da compra, eu sei a mecânica da monetização, eu sei a mecânica ali detalhada da minha retenção, enfim. E isso eu acho que elevou o nosso nível profissional muito, sabe? Assim, elevou o nosso nível como profissionais da mídia programática absurdamente, né? Assim, essa necessidade mesmo. Legal demais. E dentro desse desafio aí de vocês, como que foi a curva de retorno, assim, do tipo, cair muito e quanto tempo vocês sentiram que vocês demoraram para recuperar dessa queda? Eu acho que mais de um ano. E eu acho que, assim, talvez o mais difícil desse processo é você fazer algo igual que você já estava fazendo, estava dando certo. E não sei, assim, por que exatamente. Acho que a gente pegou sazonalidades do mercado diferentes e uma fase diferente. Também que não tinha a mesma compatibilidade, né? Tipo, então, estava usando uma ferramenta de e-mail X, já com uma escala boa, já com domínio aquecido, aí você tem que começar do zero, sem domínio aquecido. Aqueceu o domínio. E eu acho que tem uma questão assim que, infelizmente, não é uma notícia tão boa para quem está começando, mas eu acho que, como tudo na vida, né? Igual o cara que comprou Bitcoin em 2009. Né? Tem coisa que se você pega numa determinada época, a barreira de entrada é menor. Né? Então, aquela questão que a gente falou mais cedo sobre escala. Se você consegue chegar num ponto onde o mercado já está muito desenvolvido e concorrido, mas você já tem uma escala, você aguenta sobreviver, beleza. Mas a tendência é que as coisas vão ficando mais difíceis naturalmente, né? Mais pessoas vão descobrindo a respeito do mercado e vão entrando e vão começando. Então, essa concorrência, ela vai crescendo. Fica mais difícil aprovar site, porque já tem... Exato, Não só isso, né? A questão de e-mail fica muito mais concorrido. Vamos dizer, 5 anos atrás tinham poucas empresas disputando pelo espaço da caixa de entrada de e-mail. Né? Hoje tem muito mais, não só a gente, como, né, outras empresas, e-commerce, né, Mercado Livre, Amazon e tudo. Então, assim, eu acho que o usuário, em geral, ele está muito mais calejado com a copy, com a oferta e tudo. Então, tem gente que já... pode achar que é golpe e tudo, né? Apesar de que a gente não dá nenhum golpe. Deixando claro Deixando bem claro, assim, a gente faz tudo dentro da legalidade, mas para um usuário de menor consciência, ele pode achar que aquilo ali é um golpe, porque ele já tomou outros golpes e tem tentativas diariamente. Né? E tem gente que dá golpe através também, assim, já aconteceu. Sim. Até com o próprio... Eu acho que eu posso falar isso, que a gente já falou disso aqui. É isso aí.
que o próprio John, alguns sites lá da Grid que estavam rodando, algum específico, porque dentro da mídia programática, a gente também consegue rodar anúncio no site de outra pessoa. E aí, às vezes, esse anúncio é fraudulento. Exato. E aí, quem que é responsável? O anunciante ou o dono do site? Porque também, como é que você vai ficar bloqueando o anunciante? É igual a questão das bets. E às vezes o anúncio já rodou dentro do seu site pra caramba. E quando você vai perceber, já teve um monte de gente ali que tomou golpe, né? Você não tem como controlar tanto isso, né? O que aconteceu com esse caso da Grid foi que eu acho que tinha um anúncio... Não sei se estou contando, mas eu acho que sim. Tinha um anunciante colocou lá e aí, no final das contas, a pessoa clicou no anúncio, foi lá e tomou um golpe. E aí, depois veio processar o site. Só que, ao mesmo tempo, é aquilo do tipo assim... O problema foi do anunciante que estava ali irregular, o problema foi do meu site, sendo que deixa um disclaimer lá. E tem anúncios que eles se contextualizam tão bem no seu site, né? Coloca a mesma cor, mesma fonte, mesmo tudo, que para quem, por exemplo, recebeu o seu e-mail e clicou, aí a pessoa fala assim, eu cliquei no seu e-mail e tomei um golpe no seu site. Sendo que a gente não vende nada, a gente não tem nenhum pagamento, nada. Só que a pessoa viu um anúncio dentro do seu site... foi ali para um site fraudulento, tomou um golpe e a pessoa acha que ainda está no nosso site porque ela não sabe, né? Não tem consciência. Exato. Até porque no final das contas pode ser que aquela pessoa nem saiba que aquilo é um anúncio dependendo do nível de conhecimento dela, né? Então é muito difícil a gente balizar isso e, gente, mídia programática não pede dinheiro, não façam Pix para desconhecidos, pelo amor de Deus. Você tá com um Pix sobrando na conta, guarda no investimento. Não fica fazendo Pix pros outros que estão te pedindo, não. Tomando golpe, minha avó, coitada, esses dias perdeu 1.500. Compra só de sites que você conhece, Compra só de sites que você conhece, lá confiáveis. o domínio do site, vê se é aquilo mesmo, né? Não, esses dias, por isso aqui, eu caí num golpe, vi um vestido maravilhoso, falei, que isso, esse vestido aqui eu vou comprar agora. Aí eu tô olhando, falei, esse negócio não tá me batendo muito bem. Na hora que eu fui olhar no Instagram, golpe. E tá rodando até hoje, e vende. É loucura, né? Às vezes a pessoa pega uma marca e, por exemplo, americanas.com. Aí você vai ver o site americanasmarketplace.com. E aí o site é idêntico, você até acha que é e tal, e aí é um golpe, não tem nada a ver, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Vaga, esses dias eu recebi um e-mail de uma vaga no Meta. Eu falei, meu Deus, chegou aqui. Aí você ia lá ver, era @metax.com. Isso. Sempre assim. Tem que tomar cuidado. Então, gente, fica de olho aí nas coisas. Não faz pagamento pra ninguém saber, não. E não fica processando os outros também, sem saber quem que é o culpado também. Mas, gente, muito bom o nosso papo. Acho que já vai dar aqui 1h e pouquinho de podcast, ou quase isso, pelo menos. Queria agradecer muito pela participação de vocês aqui. E aí, gostaria, a gente conseguiu pegar a nossa placa de premiação, que não é bem uma placa, é um objeto magnífico. Que vai ser feito por um artista. Nossa futura premiação. Eu vou apresentar para vocês aqui. Bora. Essa aqui é a nossa maior premiação da Edseleto, que é a nossa placa Kratos, que é, na verdade, uma obra de arte, uma escultura. Então, Natan, eu tô aqui agendado na minha agenda, tá? Dia 31 de... Encosta aí pra pegar. Passar a mão aqui, ó. É isso. Tá anotado na minha agenda aqui no dia... Você tem que falar o que tem que fazer pra ganhar ela. $100 milhões faturados lifetime com a Edseleto. Então, a partir do dia 1 que vocês plugaram aqui, que eu lembro que dia 23 de dezembro... Eu sou tá vendo? Dia 23 de dezembro, a gente nessa mesma sala Exatamente. estava conversando sobre sua operação, sobre o Pubverso. Hoje, dia 11 de agosto, estou aqui com a minha agenda anotado que no dia 31 de dezembro eu vou verificar um site muito específico pra gente saber como ele vai estar faturando. Bora. Show. Tá anotado. Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e um abraço para todos. Espero ver todos vocês que estão nos assistindo presencialmente dia 24, bem como vocês aí também. Bora, foi um prazer. É isso. Obrigadão. Show de bola. Valeu, gente. Valeu Um demais. beijo.